Olá, irmãos, irmãs, meus amados estudantes da Bíblia, desse grupo Bereshit. Boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 20, sábado. Não consegui fazer a gravação sexta-feira, estava muito cansada das correrias, porque, se vocês não sabem, hoje a gente teve um encontro regional de mulheres lá na nossa igreja, Igreja Metodista do Retiro. Mais de 600 mulheres reunidas, e alguns homens, que acompanham. Então, a gente estava lá, preparando as coisas, para esse evento, e não deu para gravar ontem. Ontem eu estava muito cansada à noite, e não tive condição de fazer a gravação. E agora eu já vim, já saí lá do encontro, umas 5 horas, e falei, vou gravar. São 18 horas e 12 minutos. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 7. Na realidade, desculpa, de repente comecei com essa tosse. Na realidade, a gente já leu todo o capítulo 7, da nossa última vez, e a gente vimos, o que nós vimos nesse capítulo 7? O capítulo 7 ele é todo dedicado ao dilúvio. Finalmente, vamos dizer assim, as águas desceram do céu. Mas quando a gente leu e estudou o capítulo 6, nós vimos que Deus chamou um homem, um só homem, daquela geração de Caim e Sete, essas duas gerações, filhos de Adão e Eva. Deus se encontrou em Noé, um único homem. E Deus olhou para ele e viu que ele era um homem justo e era um homem íntegro. Aí a gente vai pensar assim, justo e íntegro, como é que é isso? E qual foi o critério de Deus para chamar Noé e concluir que Noé era digno de ser uma pessoa que ele pudesse usar para um plano gigantesco, que era a destruição de toda a humanidade, todo ser vivo, que ele havia criado, através de Adão e Eva, e que foram descendentes de Adão e Eva. E qual foi o critério de Deus de olhar para esse homem Noé e dizer assim, ele é justo, ele é íntegro? É simples. O próprio capítulo 6, ele diz assim, quando as pessoas, estou lendo no Gênesis 6:1, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal e os seus dias serão 120 anos. Nós já vimos isso aqui, não vamos repetir, tá certo? Filhos de Deus, filhas dos homens, foi a mistura da raça, não, a mistura dos descendentes de Sete com as descendentes de Caim, e o mundo realmente despencou. Foi por água abaixo. Era depravação moral, era corrupção, era violência. E Deus, eu já falei isso também, mas estou repetindo só para lembrar vocês, Deus já tinha encontrado Enoque como um homem também justo e íntegro, e Deus pensou assim, eu vou tirar o Enoque, porque Enoque é muito íntegro. Eu não vou deixar ele no meio dessa geração aí pecadora, pecaminosa. Então Deus fez o quê? Tirou Enoque. Só que, passado algumas gerações, vem Noé, filho de Lameque, nasce Noé. E Deus vê que Noé também, como Enoque, era um homem justo e era um homem íntegro. A pergunta é, por que então Deus não tirou Noé? Se ele tirou Enoque, por que ele não tirou Noé?
Entenderam? Por que Deus não salvou Noé? Não, eu vou tirar Noé dessa geração ímpia. É que a medida, olha só, a medida da iniquidade tinha atingido um grau que Deus falou assim, não adianta eu tirar esses homens, porque os que ficam em corrupção, ficam em depravação moral, tá? Então, eu não vou mais tirar, eu vou acabar. Vou acabar com essa raça. É interessante, olha só, a gente vai falando, né, e começam a surgir coisas na nossa cabeça. É interessante que Deus tirou Enoque, mas não tirou a mulher dele, os filhos que ele teve. Tirou Enoque, né? Trasladou Enoque, arrebatou Enoque. Mas aqui com Noé, ele fala assim, não, eu vou extinguir essa raça toda, vou acabar com eles, porque não me interessa mais vê-los nesse grau de pecaminosidade, mas eu vou, a partir deste homem íntegro que é Noé, eu vou preservá-lo, a ele e a sua família, para que a partir deles, quem sabe, eu consiga uma raça, uma geração que não seja pecadora, tão nefasta como essa que eu tenho até agora. Então Deus olha e vê justiça e integridade, porque Noé não se corrompeu com a sua geração, tá? Não se corrompeu com os atos que os seus compatriotas praticavam. Então Deus deu uma missão para Noé que eu classifico como uma missão quase impossível. Sabe aquele seriado? Missão quase impossível. Qual era a missão quase impossível? Construir uma arca para abrigar a ele e a sua família, que era composta da esposa dele, 3 filhos, 3 noras, né? Eram 8 pessoas. Então ele tinha que construir uma arca, que era para abrigar a ele e a sua família, e também aos animais, aos seres vivos que Deus enviaria até ele, porque ele, Deus, derramaria, ele falou, vou derramar uma abundante chuva sobre a terra e vou exterminar todos os seres viventes que estiverem fora da arca. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer aqui, eu não sei se vocês sabem disso, é que até aqui, neste momento do dilúvio, Deus ainda não tinha derramado chuva sobre a terra. A terra não tinha recebido ainda chuva. O que eles tinham então? Eles tinham aquele orvalho que caía lá no Éden, e que era o que mantinha o solo úmido e as plantas, né, para as plantas poderem crescer e se reproduzir. Então, chuva mesmo, eles não conheciam chuva. Então, olha só, essa região onde Noé residia e as regiões ao redor, eles nem imaginavam essa questão de chuva, e muito menos o que seria um dilúvio. Dilúvio? Como que é isso? Então, quando Noé, nesses 120 anos que a gente já também fechou, né? Fechou a questão, que não seria a brevidade da vida humana, mas seriam 120 anos de oportunidade para que essa geração corrompida, depravada, se convertesse. Nesses 120 anos, Noé avisava as pessoas, vai chover. Chover? Esse velho ficou doido, né? A gente vê muitos pregadores falando isso, né? Que o povo falava isso de Noé. Ficou doido. Que chuva? O que é chuva? Como é que é chuva? Estão entendendo? Então, eles desacreditavam porque não conheciam ainda esse fenômeno, né? Das nuvens derramarem água sobre a terra. Mas Noé falava, ó, vai acontecer e vão ser muitas águas, muitas. E se vocês não se converterem, entrarem na arca comigo, vocês vão morrer. E eles riram de Noé. Agora,
Um detalhe muito importante também é que Noé também, não conhecendo chuva, ele não discute com Deus. Olha só que coisa interessante, né? Ele não discutiu com Deus, ele simplesmente obedeceu. Para construir uma arca, tal, e vai ser nessa medida, era um negócio enorme, a arca que Noé construiu, né, para abrigar os animais que Deus ia mandar, não tanto ele com a família, qualquer balsazinha, né, qualquer naviozinho pequeno, não é isso? Daria conta, mas e os animais, né? Então, Noé não discutiu com Deus. Noé poderia falar para Deus, chuva, o que é isso? Como é que vai ser isso? Pelo menos Moisés não esclarece a gente de que houve esse questionamento de Noé com Deus e nem que Deus tenha dado para Noé alguma noção do que realmente estava para vir. Eu digo que Noé obedeceu às cegas. Sabe aquele negócio de obedecer sem saber? Abraão, né? Vai para uma terra, que terra? Onde? Não sei. Não, vai. Né? Obedecer às cegas, porque ele não sabia quando essa tão propalada chuva cairia sobre a terra. A Bíblia ela não esclarece se Deus disse a Noé que Noé, levaria 120 anos construindo a arca. Moisés não diz isso para a gente, você não vai encontrar isso na Bíblia. Deus falou para ele, você vai demorar 120 anos. Ele falou assim, não, o tempo de oportunidade que eu vou dar para essa nação, esse povo se converter é 120 anos. Mas não diz que esse seria o período que Noé levaria para construir a arca. E foi, gente. E foi, né? Agora, se Deus falou, Noé seguiu à risca o plano de Deus. 120 anos vou ficar. Ele foi construindo e esperando. Ele não sabia o dia que a chuva ia cair. Eu acho isso muito interessante, meus irmãos, porque nós, vamos ser honestos aqui, né? Vamos abrir o coração. Nós talvez não admitíssemos essa situação de proposta de Deus para Noé. Talvez a gente fale, não, peraí, Deus, comigo assim, tudo no caderninho. Que dia que vai começar a chuva? Quando é que essa chuva vai parar? Como é que eu vou construir essa arca? Quanto tempo eu vou demorar construindo a arca? Vocês estão entendendo? Como é que os animais vão chegar até mim? Não seria assim com você? Comigo seria, porque eu quero saber tudo. Sou muito curiosa, eu quero saber tudo, né? Então, a gente não vê isso. A gente não lê nos relatos de Moisés que Noé resmungou pelo trabalho árduo. Porque, gente, como é que se constrói uma arca sem os aparelhos, sem os equipamentos? Hoje se constrói navios gigantescos, enormes, não é isso? Quem já viajou de navio sabe como é que é lá dentro. É um mundo lá dentro. É um mundo. Lá dentro de um navio de um transatlântico de viagem, né? de excursão, de cruzeiro, lá tem shopping lá dentro, lá tem um monte de restaurantes, lá tem teatro, olha, tem cinema, tem sala de jogos, tem tudo lá dentro, além, né, das cabines, né, onde as pessoas dormem, não é isso? Tem de tudo que você possa imaginar. Só que hoje tem tecnologia para isso, tem equipamentos, tem ferramentas, não é isso? E na época de Noé, mas Noé, ele não resmungou por esse trabalho árduo, ou quis correr com o trabalho. Vou logo fabricar esse negócio, porque, sabe? Tem pessoas que é assim, né? Não vou citar nomes aqui, eu já sou calma. Tem pessoa que, deixa eu fazer rápido. Eu digo sempre que no meu trabalho eu vivo sob pressão, porque eu espero chegar à pressão, porque eu sob pressão eu raciocino melhor. Olha que coisa louca, né? Mas eu raciocino melhor. Às vezes eu tenho um processo que eu tenho que contestar, ou tenho que falar alguma coisa, e eu falo assim, até quando eu tenho prazo para falar sobre isso? Eu tenho até o dia, 30 de junho, para falar sobre o que eu quero falar aqui nesse processo para o juiz. Aí eu falo assim,
hoje é dia 20, ainda tem 10 dias. E eu fico pensando, o que eu posso falar, o que eu posso falar? Quando chega lá no dia 28, aí eu falo, meu Deus, só tenho 2 dias. Aí a coisa flui. Ela vem naturalmente. E eu sento no computador e digito e faço aí 10, 15, 20 páginas, né, de argumentos para apresentar para o juiz. Então tem gente que é assim, né, que é lento, vai devagar e tal, mas no dia certo faz, dá conta. Tem outras pessoas que são muito apressadas. Nossa, é dia 30, não, vou ficar livre logo disso, não é assim? Não, vou fazer logo, vou ficar livre logo disso. Noé não. Noé não adiantou e nem atrasou. Ele ficou no tempo exato de Deus. No tempo de Deus, ele fez isso. Tem um salmo que eu encontrei aqui nesse livro, achei muito interessante para partilhar com vocês, porque serve como ensinamento para nós. É o Salmo 32, no versículo 9, ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, admoestou o Senhor. No Salmo 32, 9. Aí você fala assim, nossa, Deus está falando para eu não ser um cavalo, eu não ser uma mula, Deus está me xingando. Não, Deus está dando um grande ensinamento aqui. O que ele está querendo ensinar para a gente? É o que Noé aprendeu. Noé, ele seguiu à risca essa admoestação de não ser como o cavalo, nem ser como a mula. Por quê? Porque, por vezes, o cavalo, ele quer correr à frente, impetuosamente, desembaladamente, ele sai correndo. Já a mula é diferente. A mula, ela vai se arrastando, ela vem devagar, né, obstinadamente, né, e vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Deus falou para Noé assim, Noé, constrói uma arca. E Noé não perguntou para Deus quanto tempo ele demoraria construindo essa arca, e nem correu, mas também não andou devagar. Ele foi no tempo dele, no tempo, né, que Deus foi colocando esse sentimento no coração dele, e ele sabia que Deus só mandaria a chuva no tempo certo, e no tempo certo a arca estaria pronta. Não sejais como o cavalo, que corre, que adianta demais. Deus manda você fazer uma coisa, mas não é para hoje, não é para amanhã, né? E você quer, né? E atropela tudo, mas também não seja como a mula. Às vezes Deus quer que você faça isso hoje, e aí você fica pachorrento. Entenderam? O Salmo aí, é isso que o Salmo está querendo ensinar, né? Então, Noé não quis correr com o trabalho da fabricação da arca, ou também não fez corpo mole, desesperado com uma construção que nunca chegava ao fim. Ele foi no tempo dele, ele foi, tá? Não ficou desesperado, ai que coisa, esse negócio não chegou ao tempo fim e tal, mas também não fez corpo mole, entenderam? Também, outra coisa nesse capítulo 7, vocês estão vendo que eu estou dando uma pincelada geral no capítulo 7. Nós não sabemos quanto tempo transcorreu entre a fala de Deus, no versículo 13 do capítulo 6, quando ele diz para Noé. O que ele diz para Noé no capítulo 6? Deixa eu ver aqui. Capítulo 6, versículo 13. É quando ele fala assim para Noé, olha só. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a arca. Aí no versículo 14, ele faça então uma arca, né? Faça uma arca de tábuas de cipreste. Quanto tempo demorou entre esse momento que Deus falou assim, eu vou destruir, entendeu? Noé, eu tô cansado desse povo, tô falando com as minhas palavras, né? Resolvi acabar com todos os seres humanos, e o início da construção da arca. A gente não sabe quanto tempo demorou. O que a gente sabe
é que demorou 120 anos, do momento lá no início do capítulo 6, quando Deus olhou e viu que a humanidade estava corrompida, a humanidade estava depravada, e ele não ia aceitar essa situação. Daí, até o momento que ele fala isso com Noé, e até o momento em que Noé começa a construção da arca, Moisés não diz nada para nós, não fala nada. Então a gente não sabe. Moisés também, ele não nos conta quanto tempo Noé levou na construção da arca. Então aqui é quanto tempo do momento que Deus falou, resolvi acabar com a humanidade, e Noé construiu uma arca. Nós não sabemos quanto tempo demorou, e não sabemos quanto tempo demorou do início da construção da arca até o final, quando veio o dilúvio. Também Moisés não fala para nós. Ele só nos diz que Deus o mandou entrar na arca, e no ano 600, olha só, presta atenção nisso que ele é muito importante, porque nós vamos ver no capítulo 8. No ano 600, aos 17 dias do segundo mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caíram chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Isso Moisés fala para a gente. 40 dias e 40 noites choveu. Onde é que está isso, Celeste? Está na Bíblia. Vamos lá. Está aqui. No capítulo 7, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca. A arca já estava pronta aqui. Você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo. Mais uma vez, Deus dá testemunho de Noé. Justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, mandou ele entrar na arca e falou, daqui a 7 dias, aí a gente já ficou sabendo, tem uma data, daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Perceberam na ênfase que eu dei aqui na minha voz? Todos os seres que fiz. Isso aqui já me aponta para um entendimento que a gente já teve na semana passada. Foi universal? O dilúvio foi universal ou foi local? Mas ele falou assim, todos os seres que fiz. Aí você vai falar assim, mas peraí, mas nessa época aqui não tinha Estados Unidos, não tinha Brasil, não tinha Portugal, não tinha Espanha, não tinha, né? E os seres vivos, animais? Os animais? Entendeu? Ele falou, eu vou exterminar. Então, para ele exterminar tudo, mesmo nos locais onde tivesse terra, mas ainda não se tornou um país, uma nação, mas existiam animais ali, ele falou assim, eu vou destruir tudo, esses animais. Tá vendo? Então, universal, batido o martelo agora. Agora ninguém pode ter dúvida com relação a isso. Aí o Senhor fala para Noé, continuando aqui, né, que a gente tá vendo aqui, quando é que Noé entrou na arca. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aí vem, mas que ano que isso aconteceu? Que ele fala no ano 600 de Noé. Agora fala assim, não, aqui fala, Noé tinha 600 anos, mas fala assim, no ano 600 da vida de Noé, no ano 600 da vida de Noé, aqui já é o ano civil. Aos 17 dias, porque ele fala de mês, tá vendo? Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Porque tem uma coisa muito interessante, que não foi só chuva que caiu do céu, não. As comportas se romperam.
As fontes se rasgaram e a água começou a subir. Entenderam? Muito bem. Então, já sabemos que o dilúvio começou no ano 600, quando aos 17 dias do segundo mês. Aí vamos lá. E eu vou encerrar com essa parte aqui. O dilúvio começou no ano 600, aos 17 dias do segundo mês. Tá, Noé tinha entrado na arca, né? Demorou 7 dias para começar esse dilúvio, que começou no ano 600, aos 17 dias do segundo mês. Quando é que Noé saiu da arca? Quanto tempo Noé demorou na arca? Interessante isso, né? Quanto tempo Noé demorou na arca? Será que eu falo agora com vocês ou deixo? Anotei aqui, gente. Eu fiquei fazendo conta. Ó, não vai dar para vocês verem não, né? Fica meio embaçado. Mas depois eu vi que tá claro. Eu fiquei fazendo conta para lá, conta para cá, não consegui saber. Mas olha, tá claríssimo quanto tempo Noé ficou dentro da arca. E aí eu pergunto para você, você aguentaria ficar confinado num espaço pelo tempo que Noé ficou? A resposta, sabe onde é que está? Olha só. Noé entrou na arca no ano 600, no dia... Eu coloquei aqui no dia 10 do segundo mês, porque, não é isso? Ele entrou na arca, a chuva começou, no ano 600 da vida, 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se as fontes. A chuva começou no 17º dia, mas Noé entrou uma semana antes, tá certo? Então Noé entrou na arca no dia 10 do segundo mês, no ano 600. Isso está em Gênesis 7, versículos 10 e 11. Quando é que Noé saiu da arca? Olha que coisa extraordinária. Noé saiu da arca aos 27 dias do segundo mês do ano 601. 601. Sabe onde é que está isso? Botei aqui 13, 14. Não é. Peraí. Só um pouquinho que eu acho que eu fiz uma anotaçãozinha errada aqui. Não é no 13, 14 do capítulo 7 que eu anotei aqui, não. Isso está em Gênesis 8, capítulo 8, versículos 13 e 14. Vou adiantar então aqui. Semana que vem a gente entra no capítulo 8. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Então, olha só. Primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então, foi no ano seguinte, né, do ano que ele entrou na arca. Aí Noé removeu a cobertura e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Noé ficou mais de um ano dentro da arca. Mais de um ano. Ali dentro, com a sua família e com os animais todos. Haja paciência, né, gente? Né? Quem tem muito gato, muito cachorro, fica apavorado com tanto bicho, né, em torno de si, pois Noé ficou... Aqui nesse livro, né, que eu já falei para vocês que eu acompanho o nosso estudo, fala que ele ficou dentro da arca, desde o dia em que Deus os havia trancado na embarcação, tinham passado dentro dela 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias dentro da arca. Muito interessante isso, né?
Muito interessante isso. Sobre o julgamento ser universal, eu encontrei também umas coisas muito interessantes aqui, que eu quero partilhar com vocês para a gente fechar de vez esse assunto e fechar de vez o capítulo 7. Diz assim, olha só, nos últimos anos há quem tente adaptar as escrituras às ideias da ciência moderna, optando por um dilúvio limitado e não universal. Sugere-se que o escritor de Gênesis usou uma descrição do aparente, falando somente daquilo que podia haver. Há certa dificuldade nos dois pontos de vista, mas a interpretação limitada parece ser a menos lógica das duas. A linguagem clara do texto indica que Deus estava enviando um julgamento universal. Referindo-se à destruição de seres humanos e de animais, Deus disse: farei desaparecer da face da terra. Tá vendo? Gênesis 6, 7. E declarou que destruiria todos os seres que fez. Gente, então não podia ser só ali onde estava Noé. Gênesis 7, 4, depois 21, 23 e 8, 21. Se as montanhas ficaram cobertas de modo que a arca pôde boiar até o pico do Monte Ararat, então o planeta todo deve ter ficado completamente submerso. Gênesis 7, 18 a 20, que fala onde a arca parou. Uma pessoa lendo Gênesis 6 a 9 pela primeira vez concluiria que o dilúvio foi universal. No entanto, se o dilúvio não foi universal, por que Deus deu o arco-íris como sinal universal da sua aliança? Achei isso aqui sensacional, meus irmãos. Acho que isso aqui dá uma rasteira em quem fica naquela que foi localizado. Porque nós aqui no Brasil, a gente vê o arco-íris. Lá nos Estados Unidos, eles veem o arco-íris. Lá no Japão, eles veem o arco-íris. Na África, veem o arco-íris. Entenderam? O arco-íris é um sinal de Deus, não foi só para Noé, mas para toda a humanidade, de que ele não vai mais destruir a terra com o dilúvio. Então, nós precisaríamos ter o arco-íris, ver o arco-íris? Não. Se fosse só lá, não. Eu achei isso aqui sensacional. Acabou de vez, sabe? Qualquer tentativa de dizer que ele foi local. Onde é que está essa questão do arco-íris? Gênesis 9, 11 a 15. Ele ainda diz mais aqui, porque o povo de uma só região precisaria de um sinal como este? Se ele deu para todo mundo, né? Então vamos lá. Além disso, se o dilúvio for um acontecimento local, por que Deus ordenou a Noé que construísse, olha que coisa interessante, que construísse uma embarcação tão grande para salvar sua família e os animais? Certamente não foi por falta de tempo que Noé não reuniu sua família e os animais daquela região e levou-os a um lugar que não seria atingido pelo dilúvio. Perceberam o que o autor desse comentário bíblico ele fala aqui? Ele fala assim, gente, se o dilúvio ele foi local, então nos outros locais não houve dilúvio. Então Deus, ao invés, né, de mandar Noé construir uma arca e colocar nela os animais, ia falar assim, Noé, igual ele falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele poderia falar para Noé, sai daí, tá? Porque eu vou destruir isso aí com um dilúvio. Então, vai andando você com a sua família, eu vou mandar os animais que eu quero atrás de você, e aonde eu mandar você para, porque ali não vai ter chuva. Isso aqui me remeteu, sabe para quê, gente? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, é isso aqui. Para acabar com essa história. Sodoma e Gomorra foi localizado. O fogo que veio do céu para destruir, né, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, ela foi localizada naquela geração, naquele povo ali, naquela época, porque era também um povo, né, que saiu dos caminhos do Senhor, que era depravado, que era corrupto, que era violento. Mas o que Deus fez? Tirou Ló e a sua família. Por quê? Porque era localizado, não era sobre toda a terra. Então, sabe, gente, só para concluir isso aqui, se alguém ficou com dúvida, não, eu acho que foi só lá, então acabou, tá, gente? Acabaram-se as dúvidas, né? Terminando aqui essa leitura,
A simples leitura do texto nos convence de que o dilúvio foi um julgamento universal, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho, o caminho de Deus, né, na terra. Gênesis 6:12. Não sabemos o quanto a civilização havia se espalhado pelo planeta, mas aonde quer que os seres humanos tivessem ido, havia pecado que precisava ser julgado. O dilúvio testemunha o pecado universal e o julgamento universal. Tá? Fechou essa questão, tá? Não vamos voltar mais nisso. Semana que vem vamos entrar no capítulo 8, confirmar aí. Não tem muita coisa para a gente ver no capítulo 8, não. Mas a gente vai confirmar isso, esse período de 1 ano e 10 dias que Noé ficou dentro da arca pacientemente, né? Esperando Deus falar assim, saia da arca, agora você pode sair. Amém? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu achei aqui, mexendo nas minhas coisas, essa bênção que eu gosto muito dela, né? Eu gosto de repetir e abençoar vocês, que diz assim, que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde nas palmas de suas mãos. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.